Porque não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Essa frase dita por Pedro em Atos capítulo 4 não é uma frase vazia, oca e sem significado. Precisamos observar para algumas características da igreja primitiva. Características estas que nos faltam. Características essas que fazem diferença na anunciação e na promoção do evangelho. Primeira coisa, é sabido de que a igreja primitiva era formada por homens e por mulheres, por crianças, por jovens, por anciãos, cheios do Espírito de Deus. Eles eram motivados e impulsionados porque eram cheios do Espírito de Deus. O vento encheu a casa, o sol encheu a casa. Era o Espírito de Deus, cumprindo a promessa de Joel. Eles são tomados e são cheios. Por eles são vistas labaredas, línguas como que de fogo. Isso os impulsiona para fora do cenáculo. Pedro vê aquela multidão acusando os crentes de estarem embriagados, sendo aquela hora do dia. E nós vemos nitidamente a diferença deste novo Pedro. Esse Pedro agora cheio da graça e cheio do Espírito de Deus. A autoridade com que ele transmite as palavras. Ele diz: varões e galileus e vós moradores de Jerusalém, ouçam-me. Isso não é mosto, isto não é embriaguez. Isso é promessa de Deus se cumprindo. Primeira característica da igreja primitiva é que eles eram cheios. Eles eram cheios do Espírito de Deus. Eu quero lhes dizer que por serem cheios, eles não se envergonhavam, eles não temiam. Pelo contrário, eles avançavam na ministração e na pregação do Evangelho. Característica essa que nos faltam, característica essa que falta para a igreja atual. Homens que sejam cheios, homens que sejam ousados, que sejam intrépidos, que conheçam as Escrituras e que nos preguem palavras que venham do trono. Outra coisa, outra característica importante da igreja primitiva. O assunto principal da pregação de Pedro, no seu primeiro discurso ao ar livre, era Jesus. O tema principal das pregações evangélicas, apostólicas, eram mensagens cristocêntricas. Analisemos, pois, as Escrituras. Eles disseram: olha, isso aqui não é embriaguez, isso aqui é promessa de Deus se cumprindo. Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os jovens, sobre os anciãos. Haverá visões, haverá sonhos, haverá prodígios do céu, na lua, no sol. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele diz: varões israelitas, escutem-me, escutem as minhas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, com prodígios, com sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Preste atenção como a mensagem de Pedro era uma mensagem cristocêntrica. A este que vocês entregaram pelo determinado conselho e a presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificaram e o mataram pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, tendo solto as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A mensagem de Pedro é cristocêntrica. Diz que sendo ele, pois,
profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Falando a respeito de Davi, nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Sabe o que aconteceu? Ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos agora? Então Pedro responde: arrependam-se, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para o perdão dos pecados, e então recebam o dom do Espírito Santo. Abandonem essa geração má e perversa. A igreja era cheia do Espírito. Era uma igreja poderosa. A mensagem desta igreja era uma mensagem cristocêntrica. Escutem. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Poder de convencimento do Espírito na boca daquele homem. A Bíblia diz sobre outra característica importante: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, as repartiam. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando sempre a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. Escutem, a igreja era cheia do Espírito. A igreja tinha uma mensagem cristocêntrica. A igreja era unida. A igreja era perseverante na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão. Tudo lhes era comum. E sabe o que acontecia a essa igreja? Deus acrescentava todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. Pois disso, Pedro continua o seu ministério. Então, eles subiam junto ao templo na hora da oração, a hora nona. E a Bíblia diz que um coxo era trazido todos os dias para esmolar a porta do templo. Pedro, com João, fitando os olhos desse homem coxo, disse: olha para nós, olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E faço isso em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta, levanta e anda. Sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? Que a igreja tinha o que dar. A igreja tinha o que oferecer. Pedro não tinha bem. Pedro não tinha prata. Pedro não tinha ouro, demonstrando a sua vida simples e humilde. Mas tinha algo que o dinheiro não podia comprar. Ele tinha o poder de Deus em suas mãos, através da unção do Espírito Santo. Na mesma hora, o homem saltou sobre os seus pés e glorificou a Deus. Entrou no templo. Sabe o que a igreja primitiva fazia? Levava os homens e as mulheres à presença de Deus. Porque este homem era impedido pela sua deficiência de entrar no templo e de sacrificar. Mas a igreja, o corpo, a noiva do Cordeiro, os ministros do Evangelho tornaram isso possível. Os excluídos, os marginalizados, os afastados, os sem condições, são pela igreja inseridos na presença de Deus.
Mas este bem causado pelos apóstolos Pedro e João lhes trouxeram grande dor de cabeça. Pedro disse: se vocês são esbofeteados, maltratados, perseguidos por fazerem o mal, que virtude há nisso? Agora, se isso acontece a vocês por fazerem o bem, regozijai-vos, alegrai-vos, exultai. A mensagem de Pedro era essa: arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A mensagem da igreja primitiva era uma mensagem contundente, era uma mensagem que pregava arrependimento, transformação, mudança de vida. Uma mensagem muito diferente das mensagens dos dias de hoje. Escutem, escutem. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus. Sabe por quê? Porque eles se doíam com a mensagem, com o ensino, com a pregação do evangelho, com o anúncio da ressurreição de Jesus. Eles lançam mão dos apóstolos e se encerram em uma prisão. Muitos, porém, dos que ouviram, creram. E chegou o número de quase 5.000 almas. Mas no dia seguinte, reúnem-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, os saduceus, também Anás, o sumo sacerdote e Caifás, João, Alexandre e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, com que autoridade, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Você sabe qual foi a resposta de Pedro a esta pergunta, a este questionamento? A Bíblia diz: Pedro, cheio do Espírito, disse aos principais do povo e aos anciãos de Israel: visto que hoje somos questionados e interrogados acerca do bem que fizemos a este homem enfermo e o modo com que ele foi curado, seja conhecido, seja isto vos notório, não só a vós, mas a todo o povo de Israel, que isso foi feito em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Escutem, o Nazareno que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos, é em nome deste que este homem hoje está ação diante de vós. Eu vejo aqui uma outra característica da igreja primitiva. É que eles não assumiam a glória devida a Cristo, a glória que era devida a Deus. Eles disseram exatamente o responsável pelo qual aquele homem tinha sido curado. Olha, o homem que vocês desprezaram, o homem que vocês recusaram, a pedra recusada por vocês, edificadores, mas eleita e preciosa por Deus, colocada como pedra fundamental, o homem que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou, o seu nome é Jesus, é em nome deste que hoje este homem anda diante dos vossos olhos. Saibam vocês, todos moradores de Jerusalém, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eles foram reconhecidos como seguidores de Cristo, porque de maneira assombrosa, os principais olham a sua ousadia, usam a sua intrepidez, olham para João, olham para Pedro, informados de que eram homens iletrados, informados de que eram homens indoutos, se maravilham e reconhecem: estes homens estiveram com Jesus Cristo. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Uma outra coisa que eu vejo na igreja primitiva é que essa igreja era irrepreensível, incontaminável.
E não tinha do que se preocupar ou do que se envergonhar. Eles não conseguiam acusar a igreja, porque ela trazia consigo o testemunho da cruz, o testemunho do evangelho. Todavia, mandando-o sair para fora, o conselho então se macumuna entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. A presença de homens e mulheres cheios do Espírito, falando no nome de Jesus, é inegável. Coisas acontecem quando um povo se reúne em volta do nome de Jesus. Não se pode negar a presença de Deus em uma igreja cheia do Espírito e comprometida com a mensagem do Evangelho. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais deste nome. No nome deste homem há mais ninguém. E chamando-os disseram que absolutamente não mais falassem em nome de Jesus e nem ensinassem a ressurreição. A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, o nome de Jesus causa constrangimento de maneira que a perseguição é desencadeada. Respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus. Julgai vós, se devemos ouvir-vos ou ouvir a Deus. E então Pedro diz com João: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. A igreja primitiva não se calou diante das injúrias, diante das perseguições, diante das afrontas, diante do confronto. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você se parece com essa igreja? Você lembra essa igreja? Você faz parte dessa igreja, meu irmão? Pois então procure em você essas características para que você seja reconhecida ou reconhecido como tal.